Olá, o meu nome é Valmércia. Eu sou a idealizadora do Val Atelier. O meu propósito aqui no YouTube e no Instagram também é ensinar pessoas que queiram aprender essa arte maravilhosa e milenar que é a arte do crochê. Nesta aula, eu vou ensinar a fazer uma bolsa que os pontos são bem básicos. Pontos básicos eu também tenho na minha playlist uma sequência de pontos básicos do crochê. Dá uma olhadinha lá, você vai gostar. E se tiver alguma dúvida, só me chamar no WhatsApp. O meu WhatsApp está na descrição. Clica lá e entra pro meu grupo da comunidade. Você quer saber qual bolsa você vai aprender nessa aula? Gente, eu estou apaixonada e é uma bolsa muito fácil de fazer. Você vai olhar e falar, meu Deus, não consigo. Consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Olha isso. Preparadas? Que maravilhosa! É uma obra de arte, fala sério. Olha isso. E muito fácil de fazer. Olha aqui, ponto baixo com círculo mágico, pontos altos e um ponto baixíssimo pra gente fazer o quê? As emendas. Sim, olha isso, olha esse acabamento. Vem aprender comigo a fazer essa bolsa. Eu tenho certeza que você vai amar. Nessa aula, nós aprenderemos acerca dos pontos básicos, da troca de cores, arremate dos fios, a junção dos squares. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vem pra aula, bora comigo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho lá, porque nisso o YouTube entende que o meu conteúdo muitas pessoas estão gostando. E daí eles compartilham com mais pessoas e mais pessoas. E teremos que crochetar 11 squares de 6 lados. 2 squares de 4 lados. A cerca do círculo mágico. Ó, novamente, dou uma volta. E aqui eu já fiz meu primeiro ponto. Aqui nós faremos 12 pontos baixos. 12 pontos baixos. Ajusta carinho seu crochê, sua peça. Vamos puxar aqui para fechar um pouquinho esse centro, não muito, tá vendo? A gente não fecha ele muito, deixa ele um pouquinho aberto. O acabamento fica mais bonito, certo? Agora nós vamos fazer a subida. Primeiro, esse ponto faz parte desse primeiro aqui, então nós vamos entrar aqui, nesse pontinho, nessas duas alcinhas. Pega o fio de frente para trás, puxo, ajeito, puxo o fio aqui. Aqui, cada alcinha dessa, cada ponto desse, nós vamos fazer 5 pontos altos. E vamos fechar ele em um ponto baixíssimo, fazendo um pontinho que a gente chama de pipoca. Vamos lá aprender. Venho aqui, dou a volta, entro nele. No começo ele é um pouquinho difícil de fazer, mas vamos fazendo os testes. Vamos tentando e vai dar certo. E aqui, ó, a gente já vem escondendo esse fio desse arremate. Então, aqui, ó,
Aqui nós vamos fazer primeiro ponto alto e mais 4 pontos altos dentro desse mesmo buraco aqui. 2, soltar o fio, 2, 3, 4, 5. Ai, Val, mas tá difícil demais. Gente, é carinho, calma, paciência, tudo vai dar certo. Tem que ter calma. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fizemos os 5 pontos altos. Aqui, o que nós vamos fazer para juntar esses pontos? Nós vamos vir aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó. Tá vendo que tem esse aqui? Nessa primeira, nós vamos pegar aqui. Nos outros, eu vou mostrar como que nós vamos fazer. Então, aqui eu venho, pego a argolinha aqui, ó. Entrei e puxo. Atravessei, juntei os pontos. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Um ponto baixo, outro ponto baixo. Que vai ser a conexão que eu vou fazer entre um ponto e outro. Um conjunto de pontos e outro. E aí, o que nós vamos fazer novamente? Vamos introduzir aqui, ó, no próximo pontinho, aqui. Sempre. Vou fazer aqui, 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 e nisso até completar todas as voltas. Nesse tipo de trabalho aqui, eu prefiro trabalhar com essa agulha de alumínio, essa pontinha de alumínio. Porém, se você também tiver a agulha todinha de alumínio, como essa daqui que eu vou te mostrar, como essa aqui todinha de alumínio, também é bom. Eu não gosto de trabalhar quando é assim, para dar mais essas puxadas, nessas agulhas que é totalmente de plástico, né? Ela quebra. Eu já quebrei essa pontinha aqui de uma agulha, tentando fazer quando é mais apertadinho, sabe? Então, assim, como foi uma experiência minha, eu preferi não mexer com essa agulha. E sim com a ponta de alumínio, assim, toda de alumínio, ou com o cabinho aqui, que até ajuda também. E aqui, damos a laçada, encontramos o próximo buraco pra gente começar a fazer os 5 pontos altos. Vamos escondendo o fio. Menos um trabalho pra gente, quando a gente esconde esse fio. Ó, um ponto, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Paramos, ajeitamos. Aqui vai ser diferente desse começo aqui. Eu tenho 4 argolinhas aqui em cima. Eu vou entrar na primeira, ó. Nessa primeira argolinha aqui. Entrei nessa primeira argola. E vou fechar para fazer a junção desse conjunto de pontos. Puxo, um ponto baixo, outro ponto baixo. A gente fazer carreirinha, né? E nós vamos fazer assim, nessa volta toda. Quando a gente chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como é que nós vamos fazer esse finalzinho aqui. Bonitinho que vai ficando. Até mais! Prontinho, chegamos aqui ao final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conjuntos de 5 pontos. Então, são 12 pontos pipoca.
Aqui, nós vamos terminar ele. Eu gosto de fazer assim, ó, terminamos aqui, certo? Eu vou virar aqui atrás e vou pegar nessa alcinha aqui, ó, que é atrás desse primeiro ponto pipoca aqui. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, puxar aqui pra ajudar a puxar o fio. Ó, aqui e aqui. E faço um ponto. Aqui eu vou arrematar. Aqui eu corto. Sempre queimando a pontinha. Aqui eu queimo após arrematar, porque senão fica difícil para entrar aqui na agulha. Aqui nós vamos arrematar por trás, vamos caminhando aqui por trás. Da melhor maneira possível aqui. Caminhando e sumindo com esses pontos aqui com ele. O que eu vou fazer agora, eu vou puxar, vou cortar o excesso, queimar a pontinha com a chama azul, puxo, e aqui tá selado. Aqui não tem. Próxima etapa, fazer a bordinha, né, a moldura. Moldura desse square. Como é que eu faço? Eu pego e dou uma laçada. Como é que eu faço? Eu pego, dou uma laçada e seguro. Seguro aqui, vou vir atrás, da onde a gente sempre fez. Lembra que nós fizemos 1 e 2 pontinhos baixos atrás? Então, entre os pontos pipocas, eu vou puxar. Vou fazer 1 e vou fazer 2. Esse pontinho aqui, esse arremate, nós vamos começar a fazer aqui atrás. Um ponto alto, um ponto baixo, um ponto baixo. 2 correntinhas, no caso. 2 correntinhas. E eu venho novamente e vou esconder, vou arrematando esse ponto aqui que a gente começou, esse restinho de fio. Um ponto alto, 2 pontos altos. Formamos a nossa primeira quina. E nós vamos fazer 6 quinas dessa. Tem que constar 6. Então, aqui, sem nenhuma correntinha, nós vamos fazendo direto. Vou entrar aqui no meio desse ponto pipoca aqui. E vou fazer um ponto alto. Entre um ponto pipoca e outro, eu vou fazer 2 pontos altos. E nisso, nós vamos estar fazendo a base, essa base aqui, pra gente anexar uma a outra, pra gente formar a bolsa. 2 pontos altos. Dentro do ponto pipoca. E a gente tá esquecendo de puxar aqui, hein? Não posso esquecer, não. Deixa eu puxar agora. É menos um arremate que a gente tem que fazer. Prestando atenção nesse daqui. Então, aqui. 2 pontos, um ponto dentro da pipoca, 2 pontos altos. Novamente, um ponto alto dentro da pipoca. E aí, agora nós vamos fazer o próximo cantinho, a próxima quina. Nós vamos fazer um ponto alto, outro ponto alto, duas correntinhas, mais 2 pontos altos. 1, 2. Formamos a segunda quina. Vamos indo para a terceira. Dentro do ponto, pipoca, ponto alto. 2 pontos altos.
mais um ponto dentro do ponto pipoca. Bem facinho de pegar aqui. E vamos partir para a próxima quina. E eu vou fazer assim. Vou dar toda a volta desse mesmo jeito. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente arrematar. E o mais um ponto alto, que quando nós começamos aqui nessa quininha, nós só fizemos um ponto alto. E aqui, vemos aqui. Vamos fechar ele aqui, ó. Pronto. Aqui nós conseguimos fechar. Então, aqui nós temos uma quina, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho? Então, esse aqui está pronto. A primeira parte. Aqui nós vamos fazer 10 pontos dentro do círculo mágico. 10 pontos aqui dentro. E aqui nós ficaremos com 4 quinas. Continuar a aula? Nós vamos fazer esses fechamentos aqui. Como esse que já tá aqui. Olha que lindo que fica. Olha isso. Esse fechamento. Faz um caminhozinho, tá vendo? Olha que delicadeza que fica. Então, eu deixei aqui alguns pra gente fechar junto, tá vendo aqui? Eu uso esses marcadores quando tem que anexar mais peças, eu prefiro deixar assim, né, com os marcadores, pra eu não esquecer. Porque então, essa... Bora fazer? Então, aqui, ó. Deixa eu tentar chegar um pouquinho pra mostrar pra vocês aqui, ó. Mais pertinho. Nós vamos sempre pegar ponto com ponto. Tá vendo aqui? Pontinho com pontinho. Nós vamos fazer o máximo, porque como tá tudo contado, tem que dar certo. Para o acabamento ficar perfeito, ele tem um ponto que eu tenho de cá e eu tenho daqui também. Não tem como dar errado. Então, vamos lá. Começamos daqui, vamos começar daqui para baixo. Sempre pegando na argolinha de trás. Lembra que aqui, ó, são 2 argolinhas. Mas nós vamos pegar nessa argolinha daqui, ó. Ó, tá vendo? Nessa argolinha de trás. Lembrando que nós viramos... Presta atenção aqui na florzinha, nós estamos do avesso, nós estamos trabalhando do avesso. Então, aqui, a gente deixa um pouquinho de fio para arrematar, para ficar bem certinho. E vamos começar a trabalhar. Aqui eu já passo, fecho com um ponto baixo, baixíssimo, né? Deixa eu só virar aqui para ficar mais fácil para eu pegar aqui. Vocês estão aí comigo. Pronto. Então, ponto com ponto, ponto com ponto. Alcinha de cima com alcinha de cima. E vamos trabalhando tudo no ponto baixo. Aqui. Aqui. Tá vendo? Sempre na alcinha de cima. Ponto baixo. Mais uma vez. A junção dos hexágonos, eu vou fazer sempre assim. Não tem, gente, não tem segredo. É ter paciência. Então, o hexágono da primeira aula, ele tem que estar bem certinho, para esse acabamento aqui, ó, ficar perfeito. Que são números, números, números. É só contar, mas é tão fácil, né? Gente, crochê é maravilhoso. Crochê relaxa a cabeça da gente. Crochê é bom para depressão. Crochê é bom para ansiedade. Quando a gente tá nervosa, pega um crochê, fala, eu vou ali pro mundo do crochê, depois a gente se conversa, tá bom? E é isso. Pronto, tá vendo? Que nós chegamos no finalzinho. E aqui, como nessa curvinha aqui, deixa eu pegar um outro aqui pra mostrar pra vocês, pra não ficar virando toda hora. Nessa curvinha aqui, ó, eu tenho 2 pontos. Eu tenho 2 correntinhas. O que que eu faço quando eu tô aqui, que eu vou emendar? Eu vou terminar ou começar em uma aqui. Então, sempre vai ficar começo e fim, começo e fim.
tá bom? Dessa voltinha aqui, ó, pra ela ficar certinha, pra quando a gente virar, olha como é que fica a junção. Olha aqui essa junção desses três, que lindo que fica. Tá bom? Sempre continuando a carreirinha, parecendo que a bolsa ela foi feita direto, tá bom? E aqui, o que nós vamos fazer então? Eu vou pegar esse primeiro ou último, né, dependendo do caso aí, e eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, é aquilo que eu falei pra vocês. Lembra que eu falei que eu gosto de deixar um fio pra eu terminar, sabe? Quando eu for virar... E aqui nós só estamos fechando, acompanhando o desenho, só fechando. Então, a gente fecha, coloca mais uma vez os marcadores pra gente não se perder. Aqui... Vamos deixar esse aqui pra fechar ela quando a gente virar. Vamos fechar mais esse lado aqui, vamos ver. Deixa eu lembrar como é que tá aqui, tá? Eu vou vir aqui, eu vou vir aqui. Então, eu vou fechar aqui e aqui, tá bom. Vamos fechar esse lado aqui agora, ó. Esse azulzinho aqui. Esse é azul. Do mesmo jeito, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou fechar aqui e vou voltar com vocês, tá bom? Pra gente virar a bolsa e terminar de fechar as laterais, combinado? Até daqui a pouquinho. Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês esse entroncamento aqui, ó, das três cores. Como é que nós vamos fazer? Do mesmo jeito que eu já havia te explicado. Vamos lá. O último, ou sendo primeira voltinha aqui, ó, dessa abertura, tá vendo que aqui nós temos 3 esquininhas, ó? Nós temos 3 esquininhas. Então, a gente precisa colocar elas na mesma junção. Então, eu pego o primeiro aqui com o primeiro aqui. A alcinha. Vou fazer o ponto baixo. E aí, no caso, eu não quero descer, eu não vou descer pra cá. Eu vou continuar aqui. Então, eu vou pegar a alcinha, aqui, ó, dessa azul, vou pegar, tem 1, 2, lembra? Ó, 1, 2, eu vou pegar essa da segunda aqui, essa alcinha da segunda. Pra eu fazer o quê? Pra eu entrar também na alcinha aqui, ó. Nessa alcinha desse lado verde. Pra gente continuar a fechar. Aqui, ó. A gente continuar a fechar essas laterais da bolsa. Vendo? E aí, a gente continua. Normalzinho. Opa, aqui eu já peguei. Normalzinho até o final. Do mesmo jeito daquela que eu já expliquei. Tá bom? Só que me deu uma dúvida, porque é bom a gente ficar sempre mostrando. Mas outra coisa, para assistir essa aula com a velocidade mais baixa, é só vocês irem na configuração, tá escrito detalhes. Eu vou deixar um card aqui do lado para vocês darem uma olhada, que tem como, e eu falo para vocês, assistam esse vídeo bem lento, porque vocês não vão perder nada. Nesses pedaços que vocês têm dúvidas, coloca ele mais lento, que aí você resolve tudo. Vocês vão ver, muito mais fácil, ok? Vamos fechando aqui e terminando, tá bom? E aqui é igualzinho, deixa eu até aumentar aqui, pra sair um pouquinho. Igual o outro lado. Deixa eu tirar esse aqui pra não ficar me atrapalhando o marcador. Já terminei.
aqui. Foi onde terminou. Pronto. Aí eu vou terminar na última alcinha ou primeira alcinha da esquininha. Pronto. Terminei aqui. Terminei de fechar mais esse lado. Como nós não usamos cola nos nossos trabalhos, porque não há essa necessidade, nós usamos técnica. Como é que a gente vai usar aqui, ó, terminar esse fio? Bom, cortamos ele, puxamos um pouco, tá? Um pouco antes, nós cortamos um tanto desse fio. Muita calma nessa hora. E eu vou colocar o isqueiro azul. Lembre sempre que é o azul. Na hora que eu derreter essa cerinha, eu puxo. Puxei. Olha isso. Nem eu sei onde é que tá o acabamento agora. Então, não há necessidade de cola. Somente técnica. Pronto. Mais um que nós fechamos. Vamos continuar aqui. Eu vou fechar, arrematar esse aqui também. Arrematar os que eu preciso e logo eu volto. Pra gente continuar essa aula. Então, aqui, explicando melhor para vocês, nós usaremos 11 squares de 6 lados, ou 6 pontas, como preferir. E 2 squares de 4 pontas, pra gente dobrar a bolsa. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês como que vai ficar. Tá vendo, ó? Vários tons de fios. Aqui eu tô usando os fios da Vanessa Maio. Tanto os coloridos, quanto essa cor maravilhosa aqui de dentro, que a gente fecha ela. Muito linda, muito linda. E é isso. Bora terminar essa bolsa. Prontinho, o nosso esqueleto da bolsa está pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que encaixar aqui nas laterais. Deixa eu virar aqui para ficar melhor na câmera. Vamos fechar essas duas laterais aqui, ó. Porque nós vamos fazer isso aqui para fechar aqui. Vai dar certo. Então, nós já fechamos fizemos todos os squares separados, ó. Nós já montamos, já juntamos todos. E agora, nós vamos fazer essa lateral aqui, ó. Emendamos essa lateral aqui. Ai, tá ficando linda! E aí, nós vamos fazer isso do avesso. Do avesso é mais fácil de trabalhar. Então, nós vamos fechar essa lateral aqui, ó, agora. Olha, tudo arrematadinho. Já anexei todas as peças. Então, esse é o desenho. Esse é o desenho da bolsa. É a estrutura. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. É montar essa estrutura, anexar com os marcadores a junção de todos eles, ou você pega também, não, Val, não tem marcador, eu não gosto de marcador, pega pedaço de fio e vai anexando todos os pontos para não ter erro. Então, por exemplo, aqui nós vamos dobrar, né? Tava assim, nós vamos dobrar do avesso, que nós vamos costurar do avesso. Aqui, ó. Que a gente pode colocar. A gente pode chegar aqui e colocar. Pra você que ainda... Eu não coloco porque, assim, eu já tenho uma certa noção de como é que eu vou fazer. Mas olha aqui. Se você não quiser se perder, só fazer isso aqui, ó. Marca todos os pontinhos. Então, você vem aqui, marca essa junção daqui pra cá. E daí vai. Tá bom?
que facilitar o seu trabalho, certinho? Então, vamos lá. Então, aqui, como é que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos virar ela do avesso, que depois que eu fiz todinha aqui, coloquei os squares, emendei os squares, nós vamos dobrar a bolsa do avesso, do jeitinho que tá aqui, tá vendo? Tá do avesso. Vou dobrar essa bolsa e começar aqui, ó, a fechar as laterais dela. Então, nós vamos fechar as laterais todas. E ela vai se transformar realmente numa bolsa. E tá ficando linda. Então, fechar é a mesma coisa. Nós fechamos essas laterais aqui do mesmo jeito. Nós vamos fazer esse fechamento aqui, ó. Os cantinhos, tudo do mesmo jeito. Não tem segredo nenhum. Fechando e lembrando sempre de pegar... Não, são 2 alcinhas, certo? São 2 alcinhas aqui. Deixa eu chegar mais perto para vocês darem uma olhada. Ó, são 2 alcinhas aqui, né? Mas pra gente emendar ou colocar as duas juntas, ó, eu vou pegar aqui e vou pegar aqui, que são as alcinhas de trás, porque quando a gente virar, vai fazer esse desenho maravilhoso, que é igual tá aqui, ó. Tá vendo o desenho? Que bonitinho que ficou. Meio embaçado, né? Pronto. Tá vendo? Que nós vamos fazendo esse desenho aqui, ó. Então, não tem segredo. É aqui, vamos fechar todo ele, toda a volta. Ah, e outra coisa. Nós vamos fechar... Deixa eu abrir a imagem. Aqui nós vamos colocar a alça, certo? Aqui vai virar a alça. Então, eu tenho que fechar a bolsa de onde pra onde? Daqui, ó. Dessa lateral aqui, ó. Daqui pra cá. Porque a alça vai vir aqui. Então, eu tenho que abrir a minha bolsa. Então, eu começo a fechar daqui. E vou fazendo a voltinha aqui. Então, eu vou fechar aqui e volto com vocês na hora que eu terminar de fazer esse fechamento. Pra eu mostrar pra vocês como vai ficar. Aqui, prontinho, já fechei as laterais, toda no ponto baixo. E lembrando, nós fechamos as laterais com a bolsa do avesso. Ó, agora nós vamos virar essa bolsa. Vamos virar ela aqui pra gente ver como ficou. Veremos. E ela vai tomando forma. Olha que maravilhosa! Como essa bolsa ela não tem furos, eu não vou colocar forro, não. Vou deixar ela sem o forro. Eu acho que não tem necessidade de colocar o forro nessa bolsa aqui, não. Porém, se você quiser, pode colocar o forro também. Claro, ela fica mais glamurosa, né? Aqui, vamos consertar os cantinhos, para os cantinhos aparecer. Ficou linda! Muito linda! Então, agora, nós vamos fazer a alça, que é uma nova etapa. A questão do forro, coloca-se o forro antes de fechar a bolsa desse jeito aqui, tá? No caso, você teria que fechar, fazer o forro certinho, costurar em volta todinho, pra depois você costurar ela aqui na lateral. Mas eu não vou colocar aqui, não. E outra coisa, você pode fazer também o forro aqui com o mesmo fio, com esse fio, sabe? Esse fio mais claro aqui. Esse fio Antura aqui, ele é maravilhoso, ele é fininho. Ele aqui, ele é o 4.1. Bem gostoso e é leve, a bolsa fica leve. Você pode fazer também o forro com ela, porém eu não vejo necessidade de forro aqui não. Então agora vamos partir para a alça, na próxima aula. Agora, o que faremos aqui para colocar essa alça? Nós vamos fazer um barrado na linha, no fio. Vamos fazer um barrado no fio aqui em volta da alça.
com ponto alto. Então, eu vou fazer só um pouquinho aqui, pra você lembrar como é que é feito. Então, aqui. Vem aqui. E nós vamos encapar. Vamos usar essa palavra, né? Encapar. Todinho de fora a fora. Aqui em cada... Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Porém, nós vamos encapar somente 3 lados. Que nós vamos encaixar aqui na bolsa. Então, é simples assim. Só fazendo esse ponto. Que esse aqui é um ponto baixo. Só que é um ponto baixo alongado, né? Que a gente estica um fio aqui. Ponto baixo alongado, não tem segredo. Todinho no ponto baixo alongado. Então, lembrando, 13 aqui, 13 e 13. Nós vamos fazer assim até ficar assim. Olha que lindo que ficou. Então, nós fizemos os 13. Fizemos 13, 13, 13. Ponto baixo alongado. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos anexar essa alça na bolsa. E eu vou fazer a costura anexar do mesmo jeito. Nós estamos aqui já, novamente, do avesso, para anexar essa alça aqui na bolsa. Do mesmo jeito que fizemos nos hexágonos, vai ser a mesma coisa. Parar aqui só um pouquinho para mostrar para você. Aqui. Do mesmo jeito, ponta a ponta, sempre lembrando... Opa, a agulha tá errada, não é essa agulha aqui. Eu gosto dessa, mais grossa um pouquinho. Então, aqui, ó, sempre lembrando nas alcinhas de trás. Igualzinho nós fizemos da outra vez. Vai ser um pouquinho mais difícil, porque esse ponto aqui, ele tá mais justo. Mas vai com calma, tranquilo. A quantidade de pontos não é a mesma, então você vai trabalhando, vai vendo. Não, eu vou pôr aqui, coloco aqui, anexo 2 juntos e daí vai. Ó, aqui eu já vou colocar 2 pontos juntos. O que eu falo de 2 pontos juntos? Aqui eu tenho 13. Aqui na minha volta da bolsa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou anexando. Eu vou fazendo e vou observando quantos pontos eu devo colocar. 2 ou somente 1. Para a emenda ficar bem bonitinho. E nisso é a prática, tá bom? Olha que lindo o avesso. O avesso já fica lindo, né? Então, terminamos aqui. E olha quando a gente vira, o acabamento, tanto que fica perfeitinho. Aqui não tem como, a madeira vai aparecer e é lindo a madeira aparecendo, não tem problema nenhum. Mas olha esse acabamento, muito lindo. Pronto. Então, aqui a gente vai fazer o arremate e eu vou partir para fazer a outra alça. Jazinho a gente volta. E olha quem ficou pronta! Gente, olha que maravilhoso! Tá vendo? O mesmo acabamento que nós colocamos entre os squares, nós colocamos também na alça. Olha que maravilha! Um lado e do outro lado. Olha que coisa linda que ficou. A abertura. Nós não colocamos fecho, mas se quiser colocar um enforcador aqui, ó, dá pra colocar. Mas eu não vejo, eu acho que não vou colocar nada não. Ai, mas ficou linda, não é? A lateral bem fechadinha e não precisa de forro. Bom, essa foi a aula da bolsa primavera, que eu achei particularmente maravilhosa. Vocês viram que ela é super fácil de fazer.
O único problema dela é a montagem dos squares, mas isso eu no comecinho eu deixei para vocês aberta e agora no final eu vou colocar mais uma vez ela aberta. Vocês tiram um print e quando precisar sempre recorrer como foi feita, como que eu vou montar, né? Que vocês fizessem. E qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, tem o meu WhatsApp. Entre para a comunidade. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Eu espero que você tenha gostado da aula dessa bolsa. Viu que é simples? Surgiu alguma dúvida? Na descrição desse vídeo está o meu WhatsApp. Vai lá, entra para minha comunidade, vamos conversar. Por lá, qualquer dúvida eu respondo para vocês. Tudo de bom, tudo de melhor. Um cheiro!